Então, como eu estava dizendo na parte anterior, vamos falar agora sobre segmentos orientados. E qual é a diferença de segmentos orientados para segmento? Que a gente acabou de ver, tá? Então, em um plano de incidência euclidiano P com distância D, com distância D, definimos e dados. Em um plano com distância D, dados A e B pontos de P, definimos o segmento orientado com início, vou escrever assim, com início em A e fim em B, como sendo o par AB. Então, isso aqui é uma notação que pode ser ruim porque a gente está usando a questão de plano cartesiano, R2, então já tem pares demais envolvidos. Mas eu vou caracterizar esse par aqui da seguinte forma. Então, primeiro, segmento orientado com início em A, fim em B. Então, vai ser o par AB. O que a gente vai caracterizar, o que é importante é o que caracteriza o segmento orientado, tá? Que é o seguinte. Quando a gente está pensando em segmento, a gente tem pares de ponto A e B, e tanto faz a diferença. Aqui eu tenho AB. Tanto faz se eu pego AB ou BA. Já orientado, esse aqui é o segmento. Segmento orientado. No segmento orientado, eu estou pensando em uma seta, em uma coisa que tem início em A e fim em B, que eu posso denotar assim, tá? Uma seta. Tá? E a gente vai associar características geométricas a essa seta, tá? De que forma? Onde o tamanho ou o comprimento de AB é a distância. Então, primeira coisa, tamanho de AB, é exatamente o comprimento do segmento AB, que é a distância de A e B, tá bom? Segunda coisa,
AB é igual a CD, se somente se A é igual a C e B é igual a D. Isso significa que eu estou olhando pares ordenados. Não, se eu trocar o B com A, isso vai dar uma outra seta. Tá? No caso aqui, geometricamente, a seta BA ela é oposta. BA. Tá? B igual a D. Terceiro. A direção de AB é, por definição, a direção do segmento AB, ou da reta. Né? Tá? Comprimento do segmento orientado é simplesmente a distância dos pontos A e B que estão definindo esse segmento. Segmento orientado tem ordem, então o segmento AB é diferente do segmento BA. O segmento AB é igual ao segmento CD, somente se o A é igual a C e o B é igual a D. A direção de um segmento orientado é a direção da reta que contém os pontos que determinam esse segmento. Tá? Quarto. A partir desse quarto, aí eu já vou precisar daquela característica da distância de que as retas são de que as retas são dadas por que as retas são representação geométrica dos números reais, tá bom? Que é o seguinte. Antes de falar disso, eu vou falar em sentido, porque eu já falo de uma forma geral. Tá? Então, eu vou definir o que vem a ser o sentido. Tá? Mesmo com aquela função, mesmo assumindo aquela característica de retas serem números reais, se eu não estiver olhando para o R2, estiver olhando de maneira geral, com aqueles axiomas que a gente viu, essa propriedade aqui não necessariamente ela é verdadeira. Tá? Eu posso ter um plano de incidência euclidiano com uma distância que satisfaz todas aquelas propriedades, em que as retas representam, na verdade são representações geométricas de números reais, e mesmo assim eu posso ter, por exemplo, uma situação de que eu tenho dois segmentos orientados, dois segmentos não nulos, mas não orientados, segmentos geométricos, tá? De modo que o segmento AC, o segmento BD é vazio, e o segmento AD e o segmento BD também é vazio, a interseção desses dois segmentos. Tá? Então, um plano de incidência euclidiano com distância D vai ser dito orientado se essa condição ocorre, tá bom? Isso é um axioma. Então assim, teve o axioma das distâncias. Eu vou colocar isso aqui. Axioma S. Tá? Axioma de sentido. Plano de incidência euclidiano orientável. Plano de incidência euclidiano orientável.
Porque ele diz o seguinte. Deixa eu escrever assim. Já vou falar para outra página, melhor. Orientável. A gente vai dizer que o plano de incidência euclidiano é orientável se dados dois segmentos não nulos, AB e CD, então não nulos AB e CD paralelos, então AC interseção BD é vazio, se e só se AD interseção BC é diferente de vazio. Tá? Aquela mesma ideia. AB, CD. Então essa é vazio, se somente se esses dois segmentos não se interessam, somente se esses dois aqui vão se intersectar. Tá bom? E aí sim a gente consegue falar em sentido. Tá? A gente já falou de direção, já falamos de módulo, comprimento, e agora a gente vai falar de sentido. Tá? Sentido em um plano de incidência euclidiano orientável. Então, dois segmentos orientados não nulos. O que é o segmento fotográfico? Vou colocar isso aqui, tá? O que é o segmento nulo? Tá? Segmento orientado nulo. É o segmento da forma AA com A pertencente a P, qualquer. Tá bom? Isso não é só um número, não é só. Isso é diferente de A, por exemplo. Não é vazio, não é nada. Isso é um par AA, tá bom? Segmento orientado. Um segmento orientado é um par de pontos, onde o primeiro dele carrega a informação do seu início e o segundo dele carrega a informação do seu final. A gente está pensando geometricamente como uma seta. Mas esse elemento, segmento orientado, ele não está contido no plano de incidência euclidiano, tá? Um ponto é um elemento do plano de incidência cartesiano, uma reta está contida no plano de incidência cartesiano, segmento orientado, um segmento geométrico está contido no plano de incidência cartesiano, mas segmento orientado não, ele é um par de pontos, tá? E o que a gente quer abstrair é essa questão de seta, de direção, de sentido, de comprimento, representar tudo isso representado em um mesmo objeto geométrico, tá? Então, dois segmentos orientados
não nulos e paralelos A e B e CD. Então a gente tem dois, está olhando para dois segmentos A, B e CD, eles são não nulos, ou seja, o B é diferente do A e o C é diferente do D, e são paralelos, ou seja, quando eu olho para a reta AB e a reta CD são paralelos, tá? São ditos, tem o mesmo sentido se AC, interseção BD, é igual a vazio. Tá? Então vamos olhar o que é que isso significa do ponto de vista geométrico, representando. Tá? Eu tenho aqui dois segmentos. Então eu tenho AB, dois pontos, AB, e isso eu vou ter uma seta. Aqui, tá certo? E eu tenho um outro segmento CD que é paralelo a esse segmento AB. Por esse paralelo significa dizer que a reta CD é paralela a esse. Né? Então eu posso ter o C e o D aqui, ou o C e o D aqui. A gente vai dizer que eles têm o mesmo sentido se, quando eu olho aí eu estou aqui, o segmento é CD, então ele é uma seta saindo de C e chegando em D. Aí eu vou olhar para AC, esse é o segmento AC, segmento geométrico, e vou olhar para o BD, também segmento geométrico. Se eles não se intersectarem, é porque a gente vai dizer que eles têm o mesmo sentido. Tá? Caso se intersectem, diz que tem sentido oposto. Tá? Se AC, interseção BD, é diferente de vazio, dizemos que AC e BD têm sentidos opostos. Tá? Se eu inverter, se eu trocar aqui o C e o D, então a seta agora sai de C e chega em D, ela está assim. Quando eu olhar para AC e olhar para BD, vai haver interseção. Tem sentidos opostos. Tá bom? Então com isso a gente consegue dar sentido ao que é sentido. Tá? Então, uma seta no plano, um segmento orientado, ele guarda consigo, só pelo fato de que eu dou para formar esse segmento, ele guarda consigo uma noção de comprimento, que é dado pela distância desses pontos. Ele guarda consigo uma noção de direção, que é dado pela direção da reta determinada por esses dois pontos. E ele guarda consigo uma noção de sentido, que é fixado. A gente vai dizer que dois segmentos têm o mesmo sentido se eles são paralelos e satisfazem essa condição. Os pontos, quando eu olho para o segmento formado pelos pontos iniciais, AC, e pelos pontos finais, BD, eles não se intersectam. Caso eu tenha dois segmentos paralelos, que quando eu olho o segmento formado pelos pontos iniciais, AC, e pelos pontos finais, BD, eles se intersectem, a gente diz que os segmentos têm sentidos opostos. E o que o axioma garante, essa condição que a gente está assumindo garante, é que sempre vai ter ou o mesmo sentido ou sentido oposto. Tá? A gente não vai poder ter que ambas as interseções, segmentos, sejam vazios, por exemplo. Tá bom? E o que é que vem a ser o vetor? Simples
necessariamente vem a ser todos os segmentos orientados equivalentes. É que vai formar um vetor. Do mesmo jeito que a direção determinada por R é formada por todas as retas paralelas a R. O vetor determinado por AB é formado por todos os segmentos orientados equivalentes a AB. E o que é ser equivalente? Possui o mesmo módulo, sentido e direção. Tá? Assim vai definir agora. Dizemos que dois segmentos orientados AB e CD são equivalentes e a gente denota isso por AB equivalente, um tiozinho, um tilde, AB equivalente a CD, o tio, se esse é o símbolo que a gente usa, tá? Se ambos possuem o mesmo módulo, mesmo tamanho, a mesma direção, e o mesmo sentido. Então, dizer que dois segmentos orientados, eles são equivalentes, significa dizer que ele possui o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, AB é equivalente a CD se D de AB é igual a D de CD. Mesmo tamanho, tá? 2. A reta determinada por AB é paralela. Sim, e é diferente de zero, tá? O segmento orientado nulo, ele não vai ter uma direção associada, tá? Mas por convenção, de maneira óbvia, a gente vai dizer que todos eles são equivalentes entre si. Então, AA é equivalente a BB, é equivalente a CC, para quaisquer ABC no plano. Tá? Segmentos orientados nulos são todos equivalentes entre si. Eles não têm direção associada a eles. Tá? Mas isso é relevante. Então, AB é paralelo a CD. Tá? Isso é o que significa possuir a mesma direção. E o terceiro, os pontos iniciais, quando olho para o segmento AC, interseção, os segmentos formados pelos pontos finais, BD
é igual a vazio. Então isso é o que significa dizer que dois segmentos são equivalentes. Tá? Tá bom? Então, eu vou falar aqui de algumas propriedades, tá? Sobre segmento orientado, e aí a gente vai destacando mais ou menos quais propriedades a gente está usando em cada caso. Tá? Quais condições anteriores, por exemplo, aquele negócio da reta, das retas do plano euclidiano, plano de ciência euclidiano, serem representações geométricas da reta real, vai aparecer aqui também. Tá bom? Então, perceba aqui, dizer que dois segmentos são equivalentes é essencialmente dizer que eu tenho a mesma seta, ou seja, com a mesma propriedade de módulo, direção e sentido, só que aplicado em outro ponto, aplicado em outra condição. E aí é onde a gente vem com algumas propriedades. Tá? Propriedades. A primeira é aquela que eu disse já, vou botar aqui porque é pequena. Todos os segmentos nulos são equivalentes. Entre si, né? Todo segmento orientado nulo são equivalentes entre si, tá bom? A segunda, AB é equivalente a AB. Tá? Isso é óbvio, tá? Porque o segmento, o tamanho é obviamente o mesmo, tá? Eles são obviamente paralelos. E o segmento AA é só o ponto, segmento geométrico, e o segmento BB é só o ponto B. No caso de AB ser distinto de AB, isso vai dar equivalente, tá? Se o A do B for igual ao A, a gente entra no caso do segmento nulo em si. Então isso aqui é sempre verdade, tá bom? Segundo,
É, AB e BA possuem o mesmo tamanho e a mesma direção, mas sentidos opostos. Isso porque quando eu estou olhando para AB e quando eu estou olhando para BA, eu vou ter que, quando eu olhar para, então obviamente tem o mesmo tamanho, mesma direção, mas quando eu olhar para a interseção do segmento vai dar exatamente todo o segmento AB, porque o segmento vai ser o segmento AB e o outro segmento BA que é igual ao segmento AB, então a interseção é todo esse segmento, tá? Então tem sentido oposto, já que a interseção é diferente de vazio. Terceiro, se AB é equivalente a CD e CD é equivalente a EF, então AB é equivalente a EF. Tá? Essa terceira daqui, vou falar essa aqui. Terceira? Não, terceira é essa aqui. Essa quarta aqui. AB, CD, EF. Eu estou dizendo que esse tamanho, a distância de D para C é igual a distância de A para B, e a distância de E para F é igual a distância de C para C, então essas distâncias são iguais. Ok? Então a distância de AB é igual a distância de CF. Dizer que possui a mesma direção significa dizer que AB é paralelo a CD, CD é paralelo a F, portanto AB é paralelo a CF. Desculpa, EF. Meu E está parecendo C. EF. Tá? Se eles possuem o mesmo sentido, significa dizer que AC não intersecta BD. Tá? Do mesmo modo, CE não intersecta EF. Com isso, a gente vai ter que o AE não intersecta o AF. Essa daqui fica como exercício. Tá? Exercício. Igual a vazio. Tá? O que é que acontece se não for vazio? Tá bom? Segundo não, quinto. Não, quinto não. Até agora, a gente não usou nenhuma, não precisa usar aquela propriedade da reta ser infinita, ou seja, ter todo, não só ser infinita, mas ser a representação geométrica dos números reais. A partir de agora vai precisar, tá? Por causa do seguinte, olha a propriedade que a gente quer. Quinto.
dado P, um ponto, do plano de incidência euclidiano com distância D orientável, e AB, um segmento orientado, existe um único Q pertencente a P, tal que PQ é equivalente a AB. Tá? Por que isso é verdade? Por que isso é verdade? Como é que a gente obtém isso? Tá? Eu tenho aqui minha setinha e aqui os pontos A e B. Eu não tenho uma seta qualquer. Tá? Segmento orientado, uma seta. Geometricamente é uma seta. É uma coisa que representa o início e o fim. Sair de um local e ir para outro. Com um certo comprimento, uma certa direção e um certo sentido. Associado a ele. Tá? E eu pego um ponto P qualquer. Pode ser qualquer ponto. Tá? Ponto P. Tá? Aí eu vou olhar para a reta que passa por P, reta R, que passa por P e é paralela a B. Como é que a gente sabe que é essa reta? Tá? Como é que a gente sabe que existe essa reta? Porque, dado qualquer ponto P e dado qualquer reta, que já tem aqui, determinada por AB, existe uma única reta que passa por P e termina... existe uma única reta que passa por P e é paralela a essa reta dada. Tá? Então, muito bem, eu sei que tem uma reta que passa por aqui e é paralela. Aí, o que é que eu vou fazer? E aí é onde vem a questão da distância e dessa reta aqui se comportar como sendo uma representação geométrica dos números reais. Eu vou escolher. Então, existe dois Qs cuja distância para P é igual a B. Tá? Então, existem dois pontos. Deixa eu baixar um pouquinho esse P, tá? Então, existem dois pontos exatamente. Existem dois pontos. Vou chamar de Q e Q'. Tais que distância de P a Q é igual a distância de P a Q', que é igual a D de AB. Tá? Isso porque isso aqui é uma representação dos números reais, tá bom? Então você sabe que não só existe, como vai ser uma única para um lado e uma única para um outro. Esse um lado e o outro lado, você não está entendendo precisamente como isso é construído, porque isso é do ponto de vista preciso. Volte para a primeira aula de números reais e a reta. Tá? Então a gente sabe que vai ter esses dois pontos aqui, tá bom? Cuja distância daqui é a distância para cá. Tá? E o que é que acontece? Para apenas um deles, se... Deixa eu pegar de outra cor. Eu vou olhar o segmento. Aqui. A minha aqui está a minha seta. Tá? Deixa eu botar de verde essa. E eu vou botar de vermelho essa. Tá bom? Então, aqui eu tenho esse ABCD e o outro, vou botar de azul aqui, que é ponto aqui e o outro vem para cá. Tá bom? Então, existe isso, onde
AP interseção BQ igual a vazio, ou AP interseção A e AP interseção BQ' diferente de vazio, ou o contrário, ou AP interseção BQ' é vazio e AP interseção BQ é diferente de vazio. Vamos supor que é esse primeiro caso que a gente tem. Então, pegando DPQ, pegando esse primeiro caso que a gente tem, para um dos dois casos, esse aqui vai ser o ponto. Tá? Então, nesse caso, Q é o ponto desejado. Tá? Como é que eu sei que isso é verdade? Que apenas um deles, se um for vazio, o outro vai ser vazio? Isso é óbvio. Por quê? Porque esse vetor e esse vetor têm sentidos opostos. Como é que eu sei disso? O segmento orientado inicial desse é PP, fica parado, e o desse outro é Q, que é linha que passa por P. Vai ser todo esse segmento aqui. Então esse e esse têm segmentos opostos. Se esse e esse têm o mesmo segmento, não obrigatoriamente esse e esse têm segmentos opostos. Porque se tivesse tem o mesmo sentido, estou falando segmento é sentido, tá? Então deixa eu voltar para o começo. Esse segmento orientado e esse segmento orientado, PQ e PQ', obrigatoriamente têm sentidos opostos. Por quê? Porque quando eu olhar P com P, vai ficar parado. Primeiro segmento nulo. E com Q' vai ter, inclusive, o P dentro dele. Então, por definição, a gente vai ter segmentos opostos. Tá? Vamos olhar para esse segmento, sentidos opostos, desculpe. Vamos olhar para esse outro segmento AB. Se AB tiver o mesmo sentido que o Q, que o PQ, a gente achou. Tá? Porque a gente quer um cara que tem o mesmo sentido, direção, mesmo modo, direção e sentido. A gente achou. Caso não tenha, obrigatoriamente com esse aqui vai ter que ter. Porque se esse tem sentido oposto desse e esse tem sentido oposto desse, é porque esse tem o mesmo sentido que esse. Que a gente sabe que não é verdade. Tá? Então o fato de esse ter sentido oposto com esse, implica, e esse ter sentido oposto com esse, implica que esse tem o mesmo sentido que esse. Tá? Então, exatamente um desses pontos é que vai ter essa propriedade. Tá bom? Então isso é uma coisa muito importante. Ele está dizendo que, dado qualquer ponto e qualquer segmento orientado, qualquer seta, a gente consegue um representante desse segmento orientado, um segmento orientado equivalente a ele que parte de P. Tá bom? Isso é fundamental porque a gente vai definir agora que é a questão de vetor. Sim, e por que aqui a gente precisou daquela questão da reta? Por causa disso. Quem foi que disse que vai ter um ponto que eu vou pegar a seta aqui, que parte de P, e vai ter o mesmo comprimento? Tá? Isso em princípio não é verdade, não. Isso tem que ser garantido de outra forma. A forma que a gente garantiu aqui foi por axioma, foi assumindo que é verdade. Tá? Por exemplo, se a gente fosse trabalhar já no R2, isso já seria verdade, de graça, sem precisar assumir, por causa da estrutura do R2, de como a gente definiu as retas. Tá bom? Vetores. Então,
P é um plano de incidência euclidiano orientado com distância D e A e B são pontos quaisquer de P, definimos o vetor deixa eu botar assim, I, A, B pertence a P, definimos A, B, e aí uma seta só para um lado, tá? Não, tá, quem está pensando em seta, o vetor AB como sendo o conjunto dos pares C e D orientados, tal que CD é equivalente a AB. Né? Então, o que é o vetor AB? É o que tem em comum entre todos os pares equivalentes, todos os segmentos orientados equivalentes, todas as setas equivalentes à seta AB, ao segmento orientado AB. Tá? Então aqui representa AB, representa o que todos os segmentos orientados equivalentes a B têm em comum. O que é? O módulo, o tamanho, a direção e o sentido. Tá? A gente tem módulo, direção e sentido. E é o que está abstraído por essa. É o que está abstraído por esse conceito de vetor. Tá claro? Muito bem. Então, essa é a construção geométrica de onde vem o conceito de vetor, que não está, em princípio, restrito à questão do R2, do R3 e do Rn. Mas sim, se eu tiver todas aquelas propriedades geométricas que definem o plano de incidência, que é a questão de ter um conjunto destacado, que a gente vai chamar de retas, de modo que toda reta possua pelo menos 2 pontos, quaisquer 2 pontos distintos determina uma única reta e, dado uma reta, vai existir sempre um ponto fora dela. Ou seja, existem pelo menos 3 pontos não colineares. Além disso, eu assumo o axioma euclidiano, o axioma que diz que, dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta que passa por esse ponto que é paralela a essa outra. Aí assumo isso, com isso eu já garanto a noção de direção. Tá? Depois eu uso os axiomas de distância para assumir que esse plano de incidência euclidiano agora tem uma noção de distância. Tá? Com essa noção de distância, eu também defino segmento orientado, segmento geométrico, segmento orientado e dou a noção de sentido. E abstraio essas 3 condições para um objeto só que a gente chama de vetor. Então perceba que construir o vetor, a gente parte de um plano de incidência e coloca 3 axiomas. Parte de um plano de incidência colocando o axioma das paralelas, axioma das distâncias, axiomas da distância
inclusive a questão do número da reta pertencente aos números reais, tá? Retas reais. E o axioma de sentido, tá? Axioma do sentido, tá? Então, a direção é garantida por esse axioma. O módulo está aqui. Módulo. E aqui está o sentido. Tá bom? Que é o que é guardado por a questão do vetor, que tem a ver com a questão de movimento, tá? Que a gente falou desde o começo do curso. Logo na primeira videoaula, no primeiro material já tinha isso. Tá bom? Então, muito bem. Então, agora que a gente construiu a noção, agora que a gente construiu a noção geométrica de vetores, tá? Na próxima videoaula a gente vai usar ela agora para obter resultados. Então a gente vai ver como os vetores agem em pontos e como os vetores agem também sobre vetores, tá? Como a gente vai usar isso para obter resultados geométricos em um plano de incidência. E cada vez mais a gente vai se aproximando sempre do R2 usual, tá bom? A gente vai, por exemplo, por que no R2 usual, aqui eu falei que o vetor, na verdade eu falei que o segmento orientado e consequentemente o vetor, ele não mora no plano de incidência euclidiano, tá? Ele é um objeto que está fora do plano. Mas quando a gente olhou no R2, o que eu estava falando de vetor era simplesmente a diferença de dois pontos, e aquilo estava no plano euclidiano. Tá? Isso é uma característica pelo fato de que o R2 é por si só um espaço vetorial. Eu não vou entrar em detalhes com isso, mas na próxima videoaula eu vou citar um pouco desse caso. Tá? O porquê já no R2 a gente já tem aquela condição, que é pelo fato de que o R2 ser por si só um espaço vetorial. Tá bom? Então a gente vai dar um tempo. Essa foi a videoaula que termina a questão de como olhar o vetor pelo conceito geométrico. Então esse é o conceito geométrico de vetor, como construir, questão do modo, direção e sentido. E na próxima videoaula a gente vai ver como a gente vai usar ele, qual é a ação de vetores em pontos, o que o vetor faz, como é que a gente interpreta o vetor olhando para pontos no plano de incidência euclidiano geral. Tá bom? E depois a gente vai sempre restringir mais ao caso particular do R2 e posteriormente do R3, do espaço. Tá bom? Então, até mais.